estúdio. Vamos falar sobre... Vamos falar um pouquinho agora sobre estágio e o programa Jovem Aprendiz. Essas são as diferentes formas, uma das diferentes formas que o jovem hoje ele tem como oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Então, para a gente entender melhor a importância dessas oportunidades, nós vamos conversar com a Fabiana Fernandes, ela que é supervisora do CIEE, Centro de Integração Empresa e Escola. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Eu queria já começar a entrevista de hoje falando sobre um dado que eu achei muito interessante. Ano passado foi divulgado que o número de estagiários aumentou em 30% no Brasil em comparação com 2022. Ao todo, ano passado, a gente tinha 43 mil estudantes estagiando em empresas brasileiras. Essa realmente é uma das formas que o estudante ele tem de entrar no mercado de trabalho? Bom dia, Mara. Bom dia. Sem dúvida, nós temos aí uma legislação vigente desde 2008, que é a Lei de Estágio, 11.788, e ela coloca ali algumas condições para que, enquanto estudante, você tenha a possibilidade de ter esse primeiro contato com o mercado de trabalho, né? A gente diz que é diminuir a distância entre saber e fazer. Então, é uma legislação que ela protege esse estudante, ela proporciona com que ele tenha esse primeiro contato com o mercado de trabalho, mas ela protege esse estudante para que aquele ambiente seja um ambiente de enriquecimento de conhecimento. Na escola, na faculdade, ele vai ter a parte teórica e na empresa ele vai ter a parte prática, né? Ele está ali conseguindo conciliar essas duas formas de aprendizado, que são únicas, para que ao término desse contrato de estágio, que pode ser de até 24 meses, ele esteja apto a enfrentar realmente o mundo do trabalho. Como é que a gente está em termos de cenário aqui em Alagoas, localmente, em relação aos estágios? Então, a gente teve realmente esse crescimento, a gente teve uma queda muito grande por conta da pandemia, né? E aí a gente vê realmente essa movimentação de crescimento, inclusive aqui em Alagoas. A gente fica muito feliz porque o programa de estágio é um programa que não há obrigação da contratação. Então, as empresas e órgãos públicos que têm essa visualização realmente do programa como uma forma de formar os seus futuros profissionais, são aquelas empresas que estão pensando ali no futuro, né? Porque ela vai pegar realmente um estudante sem experiência, ele não sabe na prática como é que ele vai encontrar, até as relações interpessoais, ele não sabe de nada. Então, a empresa que abre as suas portas para receber esse estudante, seja de nível médio, seja de nível superior, ela está proporcionando ali essa condição de formação e qualificação pensando no futuro, né? Porque é um menino sem experiência, mas é uma pessoa que vai entrar ali com toda essa vontade do conhecimento, de aprender. Então, a gente encontra, sim, um movimento de crescimento. É lógico que a gente sempre pede para que as empresas tenham essa visualização maior, porque o nosso número de estudantes cadastrados versus o número de estudantes em estágio ainda é muito distante, né? E a gente tenta fazer aquele trabalho mesmo de conscientização. Não é uma obrigação, mas é uma via de mão dupla. Ganham as duas partes. Ganha a empresa, porque ela tem ali uma oxigenação no seu quadro de pessoal, e ganha o estudante, porque ele tem essa primeira oportunidade de vivenciar como é que funciona uma empresa em todos os aspectos. Verdade, e acaba sendo até também para a empresa uma ótima oportunidade, né, de descobrir, de aprimorar esses talentos, né, que a gente pode ter aí espalhados entre esses estudantes, que realmente são muito talentosos. Exatamente. Eu comecei a minha vida profissional como estagiária. Eu também. Então, assim, eu passei 2 anos fazendo estágio e isso foi primordial para que eu conseguisse a minha vaga do Centro de Integração Empresa-Escola, né? Então, se eu não tivesse tido esse primeiro contato com o mercado de trabalho, eu acredito que as coisas ficariam muito mais difíceis. Porque são atividades que hoje a gente considera simples, mas quando a gente entra para fazer o estágio, a gente tem que ter esse acolhimento, né? O empresário, o gestor de RH, ele tem que ter esse olhar de que aquela pessoa, tudo é novo para aquela pessoa. Então, o fato de o horário ser de 9 até as 13 é novo para aquela pessoa. O fato dele ter que marcar um ponto é novo para aquela pessoa. Então, a gente diz que esse gestor, essa gestora, eles assumem a condição de pais profissionais, né? A legislação, ela coloca como não vínculo empregatício. Sim. Então, não existe o vínculo empregatício, existe um contrato onde assina a instituição de ensino, estagiário e empresa.
A carga horária não pode ultrapassar 6 horas, tem que existir uma remuneração e um auxílio transporte, mas esses valores não são definidos, porque o que é que a legislação coloca? Que é a primeira oportunidade que ele vai ter no mercado de conhecimento, então a bolsa ela acaba sendo ali uma parte secundária. O que vai importar mesmo é esse contato com essas atividades, esse conhecimento específico de como é que o mercado está. Tá? O estágio ele está apto para jovens a partir de 16 anos, e aí não tem uma idade máxima, porque o que a legislação diz? Que ele tem que ser estudante regularmente matriculado em escolas de ensino médio, técnico ou superior. Então, se você estiver lá na sua terceira graduação e tiver lá a condição de ser estagiário, tiver aquele interesse de ser estagiário, você pode ser estagiário sim, tá? O horário de estágio não pode passar de 6 horas dia e 30 semana. Você vê que a legislação ela amarra, né? Então você não pode ultrapassar disso. E no máximo, por empresa, você pode passar 24 meses de contrato, né? O que mais a gente preza é que ao término desse contrato, esse estudante seja efetivado. Mas se isso não acontecer, ele vai ter aí a bagagem para realmente ter um currículo mais robusto e levar aí esse conhecimento para a vida. Pois é, e realmente, viu, faz toda a diferença. Agora eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o jovem aprendiz, que também é uma outra forma, né, de se entrar no mercado de trabalho, de se conquistar uma vaga, enfim, de se firmar. Vamos falar, né, sobre o jovem aprendiz. Os estabelecimentos, né, eles têm a obrigação, Fabiana, de empregar um número ali X de jovens aprendizes, mas também tem que seguir algumas regras, né? Sim, Mara. É um programa também voltado para jovens, que tem essa preocupação também de fazer com que ele tenha esse primeiro contato com o mercado de trabalho, mas diferente da legislação do estágio, a legislação do aprendiz, ela coloca algumas situações ali específicas. A primeira é que existe o vínculo empregatício. Então, o jovem, a partir de 14 anos, ele pode ser aprendiz. E nessas empresas, que são as médias e grandes empresas, que possuem a partir de 7 funcionários, elas são obrigadas. Você vê que no estágio eu falei que a empresa não tinha obrigação, ela contrata porque ela tem essa visão do objetivo do programa. Já o aprendiz, as médias e grandes empresas, pela legislação, ela tem a obrigação de contratar jovens de 14 até 24 anos, para que eles possam ter esse contato com o mercado de trabalho, tá? Uma situação também que é diferenciada. Para o aprendiz, é necessário que a empresa que contrate esse jovem, ela também tenha uma parceria com a entidade capacitadora, que é o caso do Centro de Integração Empresa-Escola. Por quê? Prática e teoria, elas têm que andar em conjunto, tá? Então, qual é a funcionalidade do programa? A partir do momento em que o Ministério do Trabalho ele identifica que uma empresa X, ela é uma média ou grande empresa, tem a partir de 7 funcionários, ele vai lá e vai fazer o cálculo em cima do quantitativo de funcionários. E aí ele consegue, através do CAGED, e diz, empresa, esse quantitativo ele é feito de 5% a 15%, em relação a esse número de funcionários, ele diz, você vai ter que contratar 2 aprendizes a partir de 2 de maio. E aí, essa empresa, ela procura o Centro de Integração Empresa-Escola para que a gente faça esse processo de triagem dos candidatos. Esse candidato, a partir de 14 anos, na verdade, preferencialmente que sejam jovens de 14 a 18 anos. Sim. Mas existem condições, empresas, onde não é permitido o trabalho para menor de 18, e aí por isso que a legislação vai até 24. Estende um pouco. E aí a funcionalidade é que esse jovem seja contratado, ele vai ter a carteira assinada. O tempo de contratação dele também pode durar no máximo 24 meses, tá? E ele vai ter o pagamento do salário mínimo hora, do vale transporte, vai ter o depósito do INSS e do FGTS, só que do FGTS a legislação ela coloca que para essa condição, ao invés de ser 8%, só vai ser 2%.
Ele vai ter direito a 13º, ele vai ter direito a férias e é um contrato por tempo determinado, né? Então, veja que existe, apesar de ambos terem essa visualização da questão da inserção do jovem no mercado de trabalho, existe essa diferença. E quando esse jovem ele é contratado, ele vai ficar 4 dias fazendo a prática na empresa e um dia ele vai para o CIEE para receber a capacitação teórica. Lembra no começo que eu disse que a empresa tem que ter a parceria com o CIEE para essa capacitação teórica. Então, é um programa também fantástico de formação e qualificação. É um projeto social muito bom, né? É onde a gente consegue perceber a possibilidade de jovens em vulnerabilidade conseguir essa primeira oportunidade e ser remunerado. Então, ao término do contrato, ele vai receber ali um certificado de curso profissionalizante. Ele tem aí a expectativa também de sair do contrato por tempo determinado para o indeterminado. E a gente sempre gosta de colocar para as empresas que são obrigadas, que elas saiam desse universo da obrigação e entrem muito no universo do social, né? Quantos jovens nós não temos no CIEE em que a única renda da casa é a renda dele como jovem aprendiz? Quantos jovens a gente conseguiu resgatar dessa situação de vulnerabilidade, dando essa única oportunidade para ele, né? Muda tudo, muda o futuro do jovem. Quantos jovens a gente tem a possibilidade de encaminhar? Ele começa como aprendiz, ele está ali naquela empresa desenvolvendo diversas atividades, diversos cursos, e aí ele abre uma luz para ele, eu quero fazer faculdade nessa área porque foi a que eu me interessei. Então, é fantástico. Pois é, olha, 2 oportunidades, então, que dá, né, para serem bastante exploradas e aproveitadas pelos jovens para poder serem inseridos no mercado de trabalho. Fabiana, obrigada pela sua participação. Você que tem feito aí, né, um trabalho também muito transformador, que tem atuado na vida desses jovens, feito essa mediação e ajudado, né, muitos deles a conseguirem a tão sonhada vaga no mercado de trabalho. Obrigada pela sua participação e por falar com a gente sobre esse assunto, explicar um pouco dessa diferença. Muito obrigada, parabéns. Viu? Obrigada, Mara. A gente que agradece, viu? Estamos à disposição no nosso portal, que é o ciee.org.br. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Olha, e você que está aqui junto conosco, né?